Carlos Magno é o imperador que hoje é o avô de todas as monarquias europeias. Esse infográfico aqui da Useful Charges mostra como todas as famílias reais da Europa estão conectadas. Quando eu vi, minha cabeça quase explodiu. Eu não fazia ideia de que Carlos Magno, aquele imperador lendário lá do século VIII, é o ancestral de praticamente todas as monarquias europeias do Ocidente. E aposto que você também não sabia. Agora, pensa comigo. Um cara que viveu há mais de 1200 anos conseguiu, de algum jeito, ser pai de quase todos os reis e rainhas modernos. Parece coisa de filme, né? Mas não, é história real. E hoje eu vou te contar como ele fez isso, unindo reinos, travando guerras e garantindo que séculos depois o seu nome ainda fosse lembrado em palácios e tronos por toda a Europa. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender como Carlos Magno, com um monte de batalhas épicas e casamentos estratégicos, garantiu que sua linhagem dominasse a Europa. E claro, também vamos descobrir como ele está diretamente ligado a reis e rainhas atuais como a Elizabeth II e o Felipe VI da Espanha. E essa história tem de tudo: alianças políticas, rivalidades familiares e, óbvio, muita intriga real. É quase um Game of Thrones, mas sem dragões e com coroas de verdade. Mas, antes de entrar nessa rede de monarquias modernas, vamos entender quem foi esse cara. Carlos Magno, ou Charles Magne, como é conhecido em francês, nasceu por volta de 742. Ele era filho de Pipino o Breve, o rei franco que deu início à dinastia carolíngia, e neto de Carlos Martel, o famoso Martelo, que ficou conhecido por impedir a expansão muçulmana na Europa durante a Batalha de Poitiers em 732. E olha só que curioso, Pipino o Breve foi o primeiro rei da família carolíngia, mas ele não nasceu rei. Antes de Pipino, quem mandava no reino dos francos eram os reis da dinastia merovingia, que já estavam mais para lá do que para cá. Pipino era uma espécie de primeiro-ministro, com o título de prefeito do palácio. Só que ele era tão poderoso e influente que ele resolveu dar um golpe e assumir para si a coroa. Mas calma, vamos do começo. Como eu comentei antes que Carlos Magno pudesse construir o seu império, um grande herói já havia pavimentado seu caminho. O seu avô Carlos Martel, conhecido como o Martelo. Esse apelido poderoso veio da sua incrível vitória na Batalha de Poitiers em 732, quando ele liderou os francos contra o avanço dos muçulmanos omiatas que haviam invadido a Gália, que é a atual França. Na época, a ameaça de expansão islâmica assustava grande parte da Europa cristã. E foi justamente graças a Carlos Martel que essa ameaça foi contida. Ele virou uma espécie de salvador da cristandade, sendo celebrado não só como um líder militar, mas como um poderoso religioso. O fato é que essa vitória consolidou o poder dos francos na região e preparou o terreno para o crescimento da sua dinastia. Uma observação é que a Batalha de Poitiers também é chamada de Batalha de Tours em algumas fontes históricas. Até hoje, existe debate entre os historiadores sobre o real impacto dessa batalha. Alguns acreditam que ela salvou a Europa cristã, enquanto outros acham que o avanço islâmico já estava bem enfraquecido e que a vitória foi mais simbólica do que estratégica. Aí, o pai de Carlos Magno, Pipino o Breve, herdou não só a posição de liderança de Carlos Martel, mas também sua habilidade política. Ele percebeu que, para legitimar de vez a sua família como os verdadeiros governantes, precisava de apoio da igreja. E foi aí que ele bolou um plano genial: se aliar ao Papa. Na época, o Papa Zacarias precisava de proteção militar contra os lombardos, um povo guerreiro que ameaçava Roma. Pipino ofereceu ajuda militar em troca de reconhecimento como rei legítimo dos francos. O acordo
foi fechado e em 751 o Pipino foi coroado rei, marcando o início oficial da dinastia carolíngia. Mas o mais interessante aqui não é só a manobra política. Durante sua coroação, Pipino foi ungido com óleo sagrado, algo inédito na história europeia. Isso simbolizava que o seu poder vinha diretamente de Deus, e essa ideia de direito divino dos reis se tornaria central nas monarquias europeias por muitos séculos. E ele não parou por aí. Pipino também expandiu os territórios francos, derrotando os lombardos e presenteando o Papa com terras que se tornaram os estados papais. Esse foi o início de uma longa aliança entre os reis francos e a Igreja Católica. Agora um comentário básico. Tem pais que odeiam seus filhos, porque chamar o filho de Pipino é meio estranho. E para vocês verem, vestir até verde para parecer um pepino. Enfim, pouco se sabe com precisão sobre a infância de Carlos Magno, mas é certo que ele nasceu por volta de 742 como filho de Pipino o Breve e Berta de Laon, conhecida como a Berta dos Pés Grandes. Carlos cresceu em um ambiente voltado para guerra e política, elementos fundamentais para a sobrevivência no mundo medieval. Desde pequeno, Carlos Magno foi preparado para liderar. Aprendia estratégias militares, lidava com questões políticas e recebia uma formação voltada para a fé cristã. Embora a educação formal fosse algo raro entre nobres da época, o Carlos foi um dos poucos que aprendeu latim e mais tarde demonstrou grande interesse por conhecimento, cultura e religião. Mas aqui vai um detalhe curioso. Apesar de ser um defensor da educação, o Carlos Magno nunca aprendeu a escrever direito. Ele conseguia ler e compreender bem o latim e o grego, mas nunca dominou a escrita. Dizem que ele tentava praticar à noite com pranchas de cera, mas sem muito sucesso. Mesmo assim, ele valorizava tanto o conhecimento que durante seu reinado ele fez questão de promover a educação em todo o império. Isso acabou dando origem ao chamado Renascimento Carolíngio, o período de revitalização cultural e intelectual na Europa. Aí, quando Pipino morreu em 768, o reino franco foi dividido entre seus dois filhos, Carlos e Carlomano, como era costume entre os francos. Carlos ficou com a parte norte e central e Carlomano herdou a região sul, que você pode ver aqui na imagenzinha. Mas, desde o início, a relação dos dois era bem complicada. Carlomano era temperamental e desconfiado, e Carlos demonstrava carisma e habilidade natural para liderar. Essa rivalidade quase levou a uma guerra civil, mas o destino ou a sorte interveio. Em 771, o Carlomano morreu repentinamente. Aí o Charles aproveitou a oportunidade e unificou o reino. Ele não enfrentou muita resistência e assim começava o longo e lendário reinado do Carlos Magno. A morte do Carlomano, claro que gerou muitas teorias conspiratórias. Alguns historiadores especulam que o Carlos ou seus aliados poderiam ter tramado contra ele, mas não há provas concretas disso. Com o reino unificado, Carlos Magno enfrentou o seu primeiro desafio externo, os lombardos, que ameaçavam Roma. Em 773, o Papa pediu ajuda a Carlos, assim como havia feito com Pipino. Sem perder tempo, Carlos reuniu seu exército e marchou pelos Alpes para enfrentar os lombardos. O resultado? Uma vitória rápida e decisiva. Carlos derrotou o rei Desidério e se declarou rei dos lombardos, sendo o primeiro governante a carregar os títulos de rei dos francos e dos lombardos ao mesmo tempo. Esse foi um marco importante, pois ele ampliou o território franco e reforçou a aliança com a igreja. Você pode ver aqui o tamanho do império do Carlos Magno. A coroação, então, do Carlos Magno como rei dos lombardos foi um evento inédito. Ele usou a coroa de ferro da Lombardia, um símbolo de poder que seria passado para vários governantes europeus ao longo dos séculos. Após vencer os lombardos,
o Carlos Magno se voltou para um de seus maiores desafios, os saxões, um povo pagão que vivia ao norte do Reino Franco. Essa guerra não foi apenas uma questão de território. O Carlos queria converter os saxões ao cristianismo, integrando-os ao seu império. A primeira campanha começou em 772 e, apesar de algumas vitórias iniciais, os saxões não se renderam facilmente. Eles lideraram várias revoltas ao longo das décadas seguintes sob a liderança de Udokind, um guerreiro carismático que se tornou o símbolo da resistência saxônica. O Carlos tentou de tudo: diplomacia, tratados e até conversões forçadas. Mas em 782, após uma grande revolta saxônica, ele adotou uma postura mais severa. Nesse ano, o Carlos ordenou a execução de cerca de 4.500 saxões em Verdun, no famoso Massacre de Verdun. Esse episódio é até hoje um motivo de debate entre historiadores, sendo considerado uma mancha na reputação boa do Carlos Magno. Apesar da brutalidade, a guerra contra os saxões continuou até 804, quando finalmente eles foram derrotados e integrados ao Império Franco. Ao longo do conflito, o Carlos estabeleceu várias igrejas e mosteiros nas terras conquistadas, promovendo a cristianização da região. Um detalhe é que o Edokind, o líder saxão, acabou se rendendo e se convertendo ao cristianismo. Há relatos de que ele teria sido padrinho de um dos filhos de Carlos Magno, simbolizando a reconciliação entre os dois lados. O momento mais icônico da vida do Carlos Magno acabou acontecendo no Natal de 800. Durante a missa na Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Leão III coroou o Carlos como imperador dos romanos. Esse evento marcou o renascimento do Império Romano do Ocidente cerca de 300 anos após a sua queda. Mas essa coroação não foi apenas um ato simbólico. Ela teve implicações políticas enormes. Ao se tornar imperador, o Carlos consolidou sua autoridade sobre os territórios que controlava e reforçou a aliança com a Igreja. Além disso, ele passou a ser visto como protetor da cristandade, uma figura quase divina. Há controvérsias sobre se Carlos sabia ou não que seria coroado. Algumas fontes sugerem que ele foi pego de surpresa, enquanto outras indicam que tudo foi planejado com antecedência. De qualquer forma, ele aceitou o título e usou a oportunidade para expandir ainda mais o seu poder. Carlos Magno nunca gostou de ir a Roma depois desse evento. Alguns historiadores acreditam que ele ficou incomodado com o fato de ter sido coroado pelo Papa, já que isso sugeria que seu poder vinha da Igreja e não de suas próprias conquistas. De qualquer forma, governar um território tão vasto não era tarefa fácil, mas Carlos Magno conseguiu isso com uma combinação de estratégia e inovação. Ele dividiu seu império em condados, cada um governado por um conde que tinha a função de coletar impostos, manter a ordem e garantir a justiça. Para supervisionar os condes e evitar abusos de poder, o Carlos criou o sistema de missi dominici, enviados reais que viajavam pelo império inspecionando as administrações locais. Essa estrutura centralizada foi revolucionária para a época e serviu de modelo para os futuros impérios europeus. Além disso, o Carlos promovia reuniões anuais conhecidas como Assembleias Gerais, onde os principais líderes do império se reuniam para discutir questões importantes. Esse método ajudava a manter a unidade do império e reforçava a autoridade do Carlos. Carlos Magno também incentivou o uso de uma moeda padronizada em todo o império, facilitando o comércio e a economia. Ele entendia que a prosperidade econômica era fundamental para manter a estabilidade política. Além de ser um grande guerreiro e administrador, o Carlos Magno também foi um patrono das artes e da educação. Durante seu reinado, ele promoveu o que ficou conhecido como Renascimento Carolíngio, um período de revitalização cultural
que influenciaria a Europa por séculos. Carlos Magno tinha também uma paixão genuína pelo conhecimento. Ele reuniu em sua corte, em Aachen, alguns dos maiores intelectuais da época, como Alcuino de York, o monge e erudito inglês que se tornou seu conselheiro e tutor. Sob a orientação do Alcuino, o Carlos criou escolas ligadas a mosteiros e catedrais, incentivando a educação em todo o império. Outra grande contribuição do Carlos Magno foi a padronização da escrita. Antes dele, os textos eram copiados de forma desordenada, com diferentes estilos de caligrafia. Para resolver esse problema, ele introduziu a minúscula carolíngia, uma forma de escrita mais legível e uniforme que se tornou a base da tipografia moderna. Carlos Magno teve pelo menos 18 filhos, fruto de seus casamentos e relacionamentos com concubinas. No entanto, era comum na época. Ele planejou então depois dividir o império entre seus herdeiros. Inicialmente, Carlos preparou 3 de seus filhos, Carlos o Jovem, Pepino da Itália e Luís o Piedoso, para governar diferentes partes do império. No entanto, o destino interveio. Carlos o Jovem morreu em 811 e Pepino da Itália um ano depois. Com a morte prematura de seus irmãos, Luís o Piedoso acabou sendo o único herdeiro sobrevivente. Em 813, então, o Carlos coroou o Luís como co-imperador, garantindo a continuidade da sua dinastia. Quando Carlos Magno morreu em 814, o Luís assumiu o controle total do império. No entanto, a sucessão não foi tão tranquila quanto Carlos esperava. Após a morte do Carlos Magno, o império permaneceu unido por algum tempo sob o comando de Luís o Piedoso. No entanto, as disputas entre os filhos de Luís levaram a uma série de conflitos que culminaram no Tratado de Verdun em 843. Esse tratado dividiu o império em 3 partes que você pode ver aqui no mapa. A França Ocidental, que seria o futuro Reino da França, a França Oriental, que seria o futuro Sacro Império Romano Germânico, a Alemanha, e a Lotaríngia, que era o território central que incluía partes da Itália, França e Alemanha. Essa divisão marcou o fim da unidade do Império Carolíngio e deu origem aos principais reinos europeus que a gente conhece hoje. Claro que a rivalidade entre os descendentes do Carlos Magno continuou por séculos, influenciando eventos como a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra e a rivalidade entre a França e o Sacro Império Romano Germânico. A morte do Carlos Magno e a subsequente fragmentação, divisão do império não significaram então o fim da sua influência. Pelo contrário, como a gente começou a conversar, a sua dinastia se espalhou pelas dinastias europeias, moldando as monarquias que surgiram nos séculos seguintes. A partir de seus netos e filhos, surgiram linhagens que deram origem a reis e imperadores em várias regiões da Europa Ocidental. Vamos começar pelos Capetos, a dinastia fundadora da monarquia francesa. A França Ocidental, que se tornou a França moderna, foi herdada por Carlos o Calvo, neto de Carlos Magno. Embora a linha carolíngia direta tenha perdido o trono francês no século X, sua influência continuou viva através da dinastia capetingia, que sucedeu os últimos reis carolíngios. Hugo Capeto, primeiro rei capetíngio, que não era do capeta, pelo amor de Deus, era descendente do Carlos Magno por meio de linhas colaterais. Essa dinastia governou a França por quase 1000 anos, passando por vários ramos, como os Valois e os Bourbon, que continuaram a se relacionar com outras casas europeias e mantiveram a ascendência carolíngia viva. Um detalhe é que até mesmo durante a Revolução Francesa, quando a monarquia foi derrubada, muitos dos líderes políticos usaram a história de Carlos Magno como um símbolo de unidade e grandeza nacional, embora rejeitassem a ideia de uma monarquia absoluta. Enquanto a França se consolidava sob os Capetos, a França Oriental,
que deu origem ao Sacro Império Romano-Germânico, foi governada inicialmente pela dinastia Otoniana. Embora não fossem carolíngios diretos, os otonianos se consideravam herdeiros espirituais do Carlos Magno, buscando recriar a glória do Império Unificado. Em 962, Otto I o Grande foi coroado imperador pelo Papa, dando início formal ao Sacro Império Romano-Germânico. Esse império existiria até o início do século XIX, quando foi dissolvido por Napoleão. Durante grande parte desse período, os imperadores reivindicaram sua descendência e legitimidade como sucessores do Carlos Magno. A cidade de Aachen, onde o Carlos Magno foi coroado e enterrado, tornou-se um local simbólico para as coroações dos imperadores do Sacro Império. Até hoje, a Catedral de Aachen guarda relíquias importantes do imperador franco. Outro ramo descendente de Carlos Magno foi a descendência da dinastia Bourbon, que surgiu como um ramo colateral dos Capetos. Os Bourbon não apenas governaram a França, mas também a Espanha e Nápoles. Quando Felipe V, neto de Luís XIV da França, assumiu o trono espanhol no século XVIII, a linhagem de Carlos Magno passou a reinar simultaneamente em duas das maiores potências europeias. A atual família real espanhola, liderada por Felipe VI, é descendente direta de Carlos Magno pela linha Bourbon. Essa linhagem também foi responsável por fortalecer os laços entre as coroas francesa e espanhola durante séculos. Agora, se uma dinastia que simboliza a perpetuação do legado carolíngio é os Habsburgo, governantes do Sacro Império Romano, da Áustria, da Espanha e de várias outras regiões, os Habsburgo usaram sua ascendência carolíngia como uma propaganda poderosa e para legitimar a sua legitimidade. Ficou meio estranha essa frase, mas você entendeu. Durante o reinado do Carlos V, no século XVI, o Império Habsburgo se tornou o mais extenso da Europa, abrangendo territórios em 3 continentes. Carlos V frequentemente evocava a figura de Carlos Magno como seu antecessor e símbolo do seu direito divino de governar. Os Habsburgo eram famosos pelos seus casamentos endogâmicos, ou seja, só com parentes, o que levou ao surgimento de problemas genéticos como o queixo Habsburgo. Mesmo assim, eles conseguiram manter sua linhagem no poder por séculos, usando suas conexões dinásticas para controlar grande parte da Europa. Embora muitas das monarquias europeias tenham enfrentado revoluções e mudanças políticas ao longo dos séculos, a linhagem de Carlos Magno sobreviveu através das atuais dinastias. Atualmente, várias casas reais ainda podem traçar sua ascendência até ele, seja de forma direta, por meio dos ramos principais dos Bourbon e Habsburgo, ou indireta, através de casamentos com nobres ligados à linhagem carolíngia. Vamos começar a falar da família real que eu mais falo aqui e é a que eu mais gosto. A Casa de Windsor, que hoje representa a monarquia britânica, também possui laços genealógicos com Carlos Magno. Essa conexão se dá principalmente através dos casamentos entre as casas reais inglesa e germânica ao longo da Idade Média e Moderna. Uma das principais figuras a reforçar essa ligação foi a Rainha Vitória, que descendia de várias linhas nobres carolíngias. Seu casamento com o príncipe Albert de Saxe-Coburgo-Gotha consolidou ainda mais a conexão da realeza britânica com outras monarquias europeias, como as da Alemanha e da Áustria, que ambas eram descendentes do Carlos Magno. Curiosidade interessante é que o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, também era descendente de Carlos Magno por meio da casa Glücksburg, que reina na Dinamarca e na Noruega. Já vou falar sobre ela. Isso significa que os filhos do casal, incluindo o atual rei Charles III, carregam múltiplas linhagens carolíngias. Agora, vamos para o norte da Europa. As monarquias da Dinamarca, Noruega e Suécia também preservam a descendência do Carlos Magno.
Isso ocorreu através de uma série de casamentos com nobres germânicos e franceses que descendiam diretamente do imperador franco, o Carlos Magno. A Casa de Glücksburg, que atualmente governa a Dinamarca e a Noruega, tem suas raízes na região da Saxônia, uma das áreas controladas pelos descendentes do Carlos Magno. A linhagem carolíngia foi mantida ao longo dos séculos por meio de alianças matrimoniais bem estratégicas. Já a Casa de Bernadotte, que governa a Suécia, adquiriu essa conexão de forma indireta, através dos casamentos com membros da nobreza germânica e francesa. Embora a dinastia tenha sido fundada por Jean-Baptiste Bernadotte, o marechal de Napoleão, sua união com a realeza sueca garantiu a continuidade da linhagem carolíngia. A atual rainha da Suécia, Silvia, que tem uma mãe brasileira e viveu aqui no Brasil, preciso fazer um vídeo sobre ela, é descendente de Carlos Magno, tanto pela linhagem germânica quanto pela francesa, reforçando ainda mais essa herança histórica. Agora, pega o seu casaco e vamos para a Rússia, um dos países que eu mais amei conhecer. Embora a Rússia não faça parte da Europa Ocidental, a dinastia Romanov, que governou o país por mais de 300 anos, também tem conexões indiretas com Carlos Magno. Isso se deu principalmente através dos casamentos com membros das famílias reais europeias durante o século XVIII e XIX. A imperatriz Catarina Grande, por exemplo, nasceu como princesa da casa de Hohenzollern, uma família nobre alemã com ascendência carolíngia. Mais tarde, a união de seus descendentes com os Habsburgo e os Bourbon garantiu que a linhagem de Carlos Magno também estivesse presente na corte russa. O czar Nicolau II, último imperador da Rússia, era primo direto de George V do Reino Unido, reforçando a ideia de que as famílias reais europeias formavam uma grande árvore genealógica, que é daquele gráfico da Useful Charges, e que tenha raízes com Carlos Magno. E agora, eu não podia esquecer de falar da nossa família real. A Casa de Bragança, que governou Portugal e posteriormente o Brasil, também está ligada a Carlos Magno. Essa conexão foi estabelecida principalmente através de casamentos com membros das dinastias Habsburgo e Bourbon. A Casa de Bragança foi fundada no século XV e ao longo dos séculos manteve laços estreitos com a dinastia Habsburgo, garantindo sua ligação com a linhagem carolíngia. No Brasil, a presença desse legado chegou com Dom Pedro I, que proclamou a independência do país e se tornou o primeiro imperador do Brasil. E spoiler, vamos ter um vídeo completo sobre ele. Na verdade, a gente vai ter 3 vídeos sobre a vida de Dom Pedro ainda esse mês. Enfim, quando Dom Pedro I se casou com a Maria Leopoldina da Áustria, ele trouxe consigo essa herança europeia. A Maria Leopoldina era a arquiduquesa da Casa dos Habsburgo, que, como vimos, descendia diretamente lá do Carlos Magno. Mesmo após a proclamação da República do Brasil, a família imperial manteve sua relevância histórica e cultural. E até hoje, os descendentes de Dom Pedro I, representados pelo príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, reivindicam simbolicamente o trono brasileiro. Quem sabe daqui a um tempo. Voltando para a Europa, a Casa de Orange-Nassau, que atualmente governa os Países Baixos, também mantém uma ligação com Carlos Magno. A conexão se deu através de casamentos entre a nobreza germânica e a francesa durante a Idade Média. A linhagem carolíngia chegou até Guilherme ou William, o Taciturno, que foi o fundador da dinastia Orange-Nassau e liderou a independência holandesa contra a Espanha no século XVI. Durante séculos, a Casa de Orange-Nassau reforçou sua posição por meio de alianças também com outras dinastias europeias, consolidando a conexão com a linhagem de Carlos Magno. A atual família real holandesa, liderada pelo William Alexander, ainda carrega essa herança. Um detalhe é que a cor laranja, símbolo nacional dos Países Baixos, tem origem na Casa de Orange-Nassau, já que o nome vem da cidade de Orange, na França, uma das antigas propriedades da família. Agora, a
Casa de Saboia, que desempenhou um papel fundamental na unificação da Itália, também descende do Carlos Magno. Originária da região alpina entre a França e a Itália, a dinastia Saboia cresceu em prestígio ao longo dos séculos, firmando alianças com várias casas europeias. No século XIX, durante o processo de unificação da Itália, a Casa de Saboia usou a sua ascendência nobre e suas conexões dinásticas para legitimar a liderança. O rei Vítor Emanuel II, que se tornou o primeiro monarca da Itália unificada, frequentemente evocava seu legado histórico como descendente do Carlos Magno. Um detalhe é que após a Segunda Guerra Mundial, a monarquia italiana foi abolida, mas os descendentes da Casa de Saboia ainda desempenham papéis simbólicos e culturais importantes lá na Itália. Agora, bora pro leste europeu. A Casa de Wettin, que governou vários estados germânicos ao longo da Idade Média e Moderna, também descende de Carlos Magno. Os Wettin deram origem a importantes dinastias europeias, como Saxe-Coburgo-Gotha, que posteriormente se tornou a Casa de Windsor, lá no Reino Unido. Os Wettin também governaram a Saxônia, a Polônia e a Bélgica, desempenhando um papel importante na política europeia por séculos. Essa vasta rede de conexões dinásticas ajudou a perpetuar a linhagem carolíngia em diferentes regiões lá da Europa. Um lembrete aqui então que a Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, preciso fazer um vídeo sobre isso, mudou seu nome para Casa de Windsor durante a Primeira Guerra Mundial, devido ao sentimento anti-germânico no Reino Unido. Uma dinastia que eu também adoro por causa do meu nome. Acho que já falei para vocês em uns vídeos anteriores que meu nome veio da inspiração da princesa Stephanie de Mônaco. Enfim, embora o Principado de Mônaco seja pequeno, sua casa real, os Grimaldi, possuem uma longa e fascinante história que remota a Carlos Magno. A conexão se deu por meio de casamentos com famílias nobres francesas e italianas ao longo dos séculos. Desde o século XIII, os Grimaldi governam Mônaco, mantendo sua independência em meio às potências europeias. Ao longo de sua história, a dinastia se casou com membros da nobreza francesa e espanhola, reforçando essa ligação com a linhagem carolíngia. O famoso casamento do príncipe Rainier III com a atriz americana Grace Kelly trouxe ainda mais atenção à casa Grimaldi. Mas a linhagem aristocrática do príncipe já era um motivo de prestígio há séculos, graças à sua descendência do Carlos Magno. Agora uma casa que eu não sei falar direito o nome. A Casa dos Hohenzollern, aquela que eu fiz um vídeo sobre eles serem psicopatas, lembra? Governaram a Prússia e posteriormente o Império Alemão e também, adivinha, descende de Carlos Magno. Originária da região de Suábia, essa dinastia ascendeu ao poder durante a Idade Média, tornando-se uma das mais influentes da Europa. Os Hohenzollern desempenharam um papel crucial na unificação da Alemanha sob o comando do Otto von Bismarck e do imperador William I. Durante o período do Império Alemão, a herança carolíngia foi frequentemente evocada para legitimar a autoridade dos Hohenzollerns como herdeiros desse império unificador. Após a Primeira Guerra Mundial e a abdicação do imperador William II, a monarquia alemã foi abolida. Mas a Casa dos Hohenzollern continuou a desempenhar papéis simbólicos e culturais importantes. Voltando para a Itália, os Bourbon Parma, eu adoro comer Parma, são um ramo da dinastia Bourbon que governou o Ducado de Parma na Itália. Eles descendem diretamente de Carlos Magno por meio dos Capetos e dos Bourbon, mantendo essa conexão ao longo dos séculos. A atual rainha consorte da Espanha, Letícia Ortiz, é casada com Felipe VI, que descende dos Bourbon Parma, reforçando a continuidade da linhagem carolíngia lá na monarquia espanhola atual. Agora, acabando a genealogia, quero compartilhar algo bem legal. Além da sua importância genealógica, o Carlos Magno continua até hoje a ser uma figura de grande relevância simbólica na Europa moderna.
Em 1950 foi criado o Prêmio Carlos Magno, uma condecoração anual concedida a pessoas ou instituições que contribuem para a integração europeia. O prêmio é entregue na cidade de Aachen, antiga capital do Império de Carlos Magno, onde ele foi coroado imperador e onde está enterrado. Entre os ganhadores mais famosos estão Winston Churchill, em 56, por seu papel na reconstrução europeia após a Segunda Guerra Mundial, o Papa João Paulo II, em 2004, pela promoção da paz e do diálogo entre nações europeias, e Angela Merkel, em 2021, pelo seu trabalho em prol da estabilidade e unidade europeia durante seu governo como chanceler da Alemanha. Enfim, Carlos Magno não foi apenas um imperador que dominou a Europa medieval. Ele se tornou um elo genealógico que conecta quase todas as famílias reais do Ocidente. Sua influência atravessou séculos graças a casamentos estratégicos e alianças diplomáticas que perpetuaram sua linhagem. De reis e rainhas a duques e grão-duques, todos os que reivindicaram alguma ligação com Carlos Magno o fizeram buscando reforçar sua legitimidade e prestígio. Mesmo com a ascensão das repúblicas e queda de muitos tronos, a ideia de um passado comum ainda ressoa na nossa cultura, nossa não, mas enfim, na cultura europeia. Enfim, a figura de Carlos Magno é frequentemente evocada como símbolo de união, força e continuidade, mostrando que sua herança vai além da política. Ela também representa a identidade cultural e histórica da Europa. Carlos Magno pode ter vivido há mais de 1200 anos, mas sua presença continua viva. Desde os eventos grandiosos das monarquias até os debates históricos e culturais, ainda hoje, ele é uma referência quando falamos sobre poder, liderança e famílias reais. Cada uma dessas dinastias carrega consigo um pedaço dessa herança que moldou o continente europeu como conhecemos hoje. E aí, gostou desse mergulho na história da genealogia e das monarquias e do incrível legado de Carlos Magno? Se você ficou tão fascinado quanto eu, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Temos vídeos todos os dias às 20 horas, às 8 da noite. Um beijo e até o próximo vídeo.